Os fantasmas existem? Objetos que se movem, ruídos à noite, lamentos distantes. Seria obra dos vivos ou os mortos estão entre nós? Descubra agora ou tem medo da verdade. Assombrações são espíritos que não se desligaram de pessoas, coisas ou lugares. De acordo com o Espiritismo, eles podem se manifestar em qualquer lugar. A manifestação de espíritos começou a ser conhecida em meados de 1848. Com o caso das irmãs Fox. Elas fizeram sucesso nos Estados Unidos como médiums que diziam se comunicar com espíritos através de batidas. Um caixeiro viajante que fora morto na casa entrou em contato com as irmãs e revelou que seu corpo estava enterrado lá. Casos como o das irmãs chamou a atenção de estudiosos, como Allan Kardec, gerando assim o início da codificação da doutrina espírita. Assunto polêmico, levanta muita discussão. Olá, como podemos ver, são inúmeros os relatos de casas mal assombradas pelo mundo. Poderiam os espíritos habitar um local e atormentar os vivos? Para responder a essa questão, eu recebo nos estúdios da TV Mundo Maior Norberto Gavioli, que é tecnólogo e pesquisador espírita, e Márcia Cobeiro, que é parapsicóloga e diretora do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia. Norberto, você pode me responder? Seriam os espíritos capazes de habitar um local? Sim, haja vista que há inúmeros relatos desse fato. Márcia, apenas os relatos seriam suficientes? Não, o que vale em ciência não é o testemunho, é comprovar os fatos. Então, quem assombra a casa são os vivos que estão próximo dela ou dentro dela. Norberto. A Márcia fala na comprovação. Então, a comprovação efetivamente existe, porque o fato existe. Então, nos casos de aparições, nos casos de movimentação de objetos, no caso de materialização de objetos, de onde surgem esses materiais? Como que eles, do nada, aparecem ali? Tem que haver uma força para que isso ocorra. E essa força é patrocinada e proporcionada por espíritos. Da mesma forma que, se eu pedir para você levantar a mão direita, Márcia, por favor, levante sua mão direita. Eu só levanto se eu quiser. Eu ainda desafiaria a qualquer espírito que levantasse minha mão contra a minha vontade. Porque a sua força de vontade é maior do que a minha. Então, no caso dos fenômenos espíritas ou espirituais, vamos assim dizer, que nós chamamos as materializações, os espíritos se utilizam da matéria-prima disponível naquele local, principalmente das pessoas que convivem naquele local, para promover a aglutinação da matéria através da formação de campos eletromagnéticos promovidos pela ação do pensamento e materializam o que eles quiserem. Da mesma forma que um engenheiro pega um troço, eu vou chamar de troço, um troço preto que sai do fundo da terra,
dá uma esquentadinha, uma destiladinha e produz combustível, plástico, roupinha. É tudo uma questão de manipulação do estado da matéria. Introduziu energia na matéria, ela modifica o seu estado. E os espíritos encarnados e desencarnados são responsabilizados e responsáveis pela movimentação da matéria. Márcia, como que a parapsicologia explicaria essa movimentação? Bom, antes, né, de falar da parapsicologia, deixa eu só fazer uma observaçãozinha assim sutil. Espíritos são desencarnados, a alma é quando está encarnada. Então, de uma certa forma, implicitamente está sendo dito que quando o espírito encarna, ele se transforma quase num retardado mental que não é capaz de fazer mais nada, a alma. E daí é só o espírito desencarnado que faz, que age, que revela, que pensa, que isso e que aquilo. E a ciência simplifica bem mais as coisas. Espírito por espírito dá na mesma, se está encarnado ou se está desencarnado. Então, para que atribuir aos espíritos dos mortos qualquer coisa que aconteça no ambiente, se tem o espírito do vivo ali, se tem um espírito encarnado ali? Agora, existe no nosso corpo energias diversas, energias plásticas, motoras, caloríficas, térmicas. Nós temos energias diversas. A energia é uma só, ela pode exteriorizar-se. E ao exteriorizar-se, ela provoca efeitos diversos. Então, a energia do meu corpo, ao exteriorizar-se, ela pode produzir efeitos sonoros, térmicos, caloríficos, sonoros, e vai por aí afora. Então, a gente percebe que a doutrina espírita não nega a ciência parapsicológica. Tudo o que o parapsicólogo diz que existe enquanto fenômeno, o espiritismo vem e diz que esses fenômenos também existem. Então, numa casa assombrada, o que nós temos que ver é que se quem provoca os fenômenos, concretamente neste caso, é um encarnado ou é um desencarnado. E sempre, claro, que a conclusão dos pesquisadores espíritas vai ser sempre desencarnados. E a conclusão do cientista vai ser sempre são os seres humanos vivos, porque ele tem que estar presente para que os fenômenos aconteçam. Norberto? Sim, não nos esqueçamos que o espiritismo, ele se assenta num tripé, que é ciência, filosofia e religião. Tudo começa com a filosofia. A filosofia é o que nós achamos do que acontece no mundo. O filósofo, ele dá sua própria interpretação para os fenômenos naturais, quaisquer que sejam. O cientista é um filósofo mais detalhista. Ele vai e quer a repetitividade do fenômeno. Então, ele busca, pesquisa e comprova. O religioso, ele é mais dogmático. Ele presencia o fenômeno, não sabe explicar de onde vem e diz que é obra da divindade. Tudo está interligado. Não cai uma folha sem que haja permissão de Deus. Então, tudo que ocorre no universo de Deus é consequência de ação de forças. Mas não tem uma contradição aí agora, Norberto? Pois não. No aspecto que você está falando da religiosidade, a doutrina espírita não nega Deus. Sem dúvida e que não se atreveria nunca a negar. Em absoluto. Mas só que Deus, a doutrina inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, mas a doutrina espírita não foi revelada por Deus, é revelada pelos espíritos dos mortos. Isso, da mesma forma que a Bíblia foi revelada por quem? Por Deus. Deus escreve. O culto espírita vamos voltar aos conceitos. Mortos. Vamos voltar aos conceitos. A gente pode chegar ao consenso, tema, né? no próximo bloco? Sem dúvida. Claro, e ficar no tema, né? A gente já volta.